E Hulk tem sondagens do Brasil e do exterior. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma declaração do empresário dele sobre o futuro do craque atleticano. Bora te atualizar também sobre Ryan. Jogador do Vasco recebeu proposta estratosférica da Rússia. Já no São Paulo, informação não é boa. Há um meio atacante que pode deixar o clube de graça. Para completar, ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. O River Plate insistindo em jogador do Palmeiras. O Santos querendo atacante do Galo. Mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Flamengo só deve ter a volta do seu período de férias em 14 de janeiro. Nessa data o Campeonato Carioca já terá começado, mais um indício de que todo o estadual será disputado pelo time sub-20. Bora falar também sobre o Santos que emprestou o zagueiro Luizão ao Goiás. Empréstimo até dezembro de 2026, atleta contratado no Novo Horizontino, que com a camisa do Peixe não rendeu. Já Rafael Guanais recusou proposta para trabalhar no Botafogo. Ele preferiu permanecer no Mirassol, onde disputará em 2026 a Libertadores da América. Para completar, registrar que o Icasa vai receber 75 milhões de reais da CBF como indenização pelo não acesso à Série A de 2014. Nessa ação, a CBF ainda vai ter de pagar mais 9 milhões de reais aos advogados. Preciso falar agora sobre o Santos, que quer um atacante do Atlético Mineiro. Trata-se de João Marcelo, centroavante de 20 anos de idade, que havia surgido muito bem no Campeonato Paulista pelo Guarani. Informação do meu amigo Ademir Quintino. Desde que se mudou do Guarani para o Atlético, o João Marcelo não conseguiu vingar. 11 partidas e apenas uma assistência no time principal pela equipe sub-20, 6 jogos com 2 gols marcados. No Guarani os seus números eram bem melhores, foram 9 gols em 16 partidas pelo sub-20 e pelo time principal. João Marcelo havia sido comprado em 7 de março por 2 milhões e 700 mil reais. O Galo havia adquirido 90% dos direitos econômicos. Só para completar, registrar que o Santos também está de olho em Vitinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. O atacante de 26 anos de idade pertence ao Dínamo de Kiev. Hora de falar sobre Aníbal Moreno. Depois de avançar na contratação de Fausto Vera, River Plate também quer o volante do Palmeiras. Negociações estão em andamento e a ideia é contar com Aníbal Moreno já a partir de janeiro. Palmeiras não se opõe à venda do atleta, que perdeu demais produção ao longo do segundo semestre. Mas Verdão precisa recuperar aquilo que foi investido, cerca de 8 milhões de dólares ou 39 milhões de reais. Essa negociação ainda está sendo desenvolvida entre os clubes e dá para dizer que é uma boa possibilidade de o Aníbal Moreno deixar o Palmeiras. Se o Aníbal sair, dá para cravar que o Emi Martínez não sai. O Palmeiras vai se desfazer apenas de um dos seus volantes, inclusive já busca no mercado um outro jogador para essa posição. O Emi Martínez desperta interesses de clubes da Dinamarca. Você, na condição de dirigente do Palmeiras, abriria a mão do Emi Martínez ou do Aníbal Moreno? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre um ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Eu me refiro a Gil, que ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de 11 milhões e 370 mil reais. Decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Civil. Essa ação se refere a valores não pagos de direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma dívida remanescente da primeira passagem do jogador. Você vai lembrar que o Gil, quando volta ao Corinthians, ele recebia seu salário e um restante referente a essa dívida que não foi totalmente quitada. O Corinthians ainda vai precisar pagar os honorários advocatícios, cerca de 10% do valor total do negócio, ou seja, praticamente 1 milhão e 400 mil reais. Para completar, registrar que o Timão pretende antecipar cerca de 70 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com essa grana, o Corinthians pretende resolver pendências internas e com outros clubes, além de pagar o transfer ban, que lhe permitirá contratar jogadores para o próximo ano.
Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Bora falar agora sobre Ryan. Vem do Rio de Janeiro a informação de que o Zenit está disposto a pagar 31 milhões de euros, ou cerca de 200 milhões de reais, para contratar o meia atacante Cruz Maltino. Informação trazida pelo Pedrosa. Mas, apesar das cifras gigantes, a maior oferta que o Vasco já recebeu pelo atleta, o Cruz Maltino decidiu rejeitar a proposta. Há uma convicção em São Januário de que se ficar até a metade do ano que vem, o Ryan vai valer bem mais do que isso. Até porque imaginam que ele possa até ser convocado para a seleção brasileira diante da grande performance com a camisa Cruz Maltina, 19 anos de idade, e o jogador mais decisivo do Vasco ao longo da temporada, ao lado do Leonardo Jardim. Representantes do Bayern de Munique da Alemanha também estiveram recentemente em São Januário para assistir ao jogador de perto. E diante desse cenário, deve pintar, num futuro não tão distante, a maior venda da história do clube. Hoje o Vasco aceitaria vendê-lo por 40 milhões de euros ou 259 milhões de reais. Bora falar agora sobre o futuro de Hulk. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Nuno Ferreira, representante do atacante do Galo. E dá para dizer que nesse momento a tendência é de permanência na cidade do Galo em 2026. Apesar de sondagens já terem aparecido de clubes brasileiros e também do exterior, a gente chegou a noticiar que o Grêmio conversou com o Hulk e a coisa não avançou. Outros times que demonstraram interesse: da Turquia, do Catar e da Arábia Saudita. O fato de estar adaptado a Belo Horizonte e ter um salário alto faz com que o Hulk dê preferência ao Atlético, apesar de todas as dificuldades com o técnico Jorge Sampaoli. O argentino já demonstrou diversas vezes ao longo da temporada que não faz questão de contar com o Hulk. Apesar disso, o atacante conseguiu reverter a situação e terminou a temporada como titular. Hulk, que ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês e tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Eu, na condição de dirigente, não abriria a mão do Hulk em hipótese alguma, mas queria saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, para registrar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!